Irmãos, continuando então aqui a nossa aula de hoje, né? Finalizamos aí o livro de Ruth, falamos aí sobre algumas curiosidades, algumas aplicações, e agora então entrando no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Irmãos, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, marca uma dobradiça da história do povo de Israel, tá? Então, 1 Samuel é um livro muito importante, né? Dentre essa matéria que nós estamos vendo aqui, livros históricos, né? Porque, como eu já disse, que Samuel, o livro de Samuel marca a virada de chave, né? Ou melhor dizendo, virada de chave não, a virada política, né? De toda a história de Israel. Então, Israel agora começa então a experimentar com um pedido, né, do povo, que é uma nação dirigida por um rei. Então passa-se há uma mudança de governo, né? Então esse período aqui de 1 Samuel dá-se início então a essa mudança governamental do povo de Israel, a qual olhava para as nações circunvizinhas e a desejava ser igual a elas, né? Como assim? Aquela nação tem um rei que reina sobre todos eles, né? Que governa sobre todos eles. Nós não temos, né? Então, Samuel marca isso e na visão do profeta isso não era bom, né? Porque ele entendia, sabia que o povo estava sendo dirigido por Deus, né? Tinha um governo, sim, e o governo era o Senhor. E eles então queriam um rei. E o que que o Senhor fala, né, irmãos? O profeta: olha, esse povo não recusou você, esse povo recusou a mim, né? Então, dar-se início, então, à história dos reis, né? Do povo de Israel. E depois aí a gente vai vendo aí, né, sobre a divisão, as brigas, né, e tantas coisas que aconteceu. Mas o livro de Samuel, ele então marca esse período, né? É um marco histórico da nação, do povo de Israel, é o livro de Samuel, é um marco histórico. Amém? Então, vamos lá para a apostila, nós vamos fazendo aí as leituras e fazendo então as aplicações e comentários necessários, página 225, o primeiro livro de Samuel, o período da história de Israel registrado em 1 Samuel, 1 Reis, apresenta mudanças marcantes na vida política, social e religiosa. O livro de Samuel foi dividido na era cristã. A morte trágica de Saul marca a divisão do livro de Samuel. É evidente que a divisão seja artificial de tal forma como foi em 2 Samuel e 1 Reis. Nesse período surgiu a monarquia, sendo que 1 Samuel pode ser chamado de o livro da transição, fornecendo o primeiro, fornecendo o princípio da monarquia, como também o preparativo para o reinado de Davi. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas registram fatos relacionados aos reinos de Israel e Judá. Contudo, a partir de Samuel, temos a linhagem do ofício triplo, tal como rei, sacerdote e profeta, né? Então nós sabemos que Samuel, ele foi rei, sacerdote e profeta, né? É, vamos ver aqui, irmãos, uma coisa muito interessante, né? Que a gente viu aqui já no comecinho da aula, dessa segunda parte, eu falei aqui, está marcado na apostila, né? Ó, apresenta uma mudança marcante na vida política, social e religiosa do povo. Então, 1 Samuel, ele é um livro aí que marca, né, uma dobradiça aí da história do povo de Israel, que passa então a viver princípios da monarquia, né? E tudo isso é um preparativo aí para o reinado
de Davi. Título: o livro recebe o nome do rei, sacerdote e profeta, por ter sido uma das figuras mais relevantes da autorrevelação de Deus e da sua obra redentora nos tempos do Antigo Testamento. Ele viveu e ministrou durante o período crucial de transição na história de Israel. Samuel foi o último dos juízes, foi o primeiro na ordem profética de que Moisés falara. Samuel abrange quase um século da história de Israel, do nascimento de Samuel à morte de Saul, e forma o período dos juízes e o primeiro rei de Israel. Contudo, o livro tem recebido diversos nomes. A Septuaginta e a Vulgata agrupam primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis como primeiro, segundo, terceiro e quarto treinos. A tradição judaica faz divisão entre Samuel e Reis, sem essa divisão que temos aqui hoje, né? Mas segue-se então, né, irmãos, como também nós temos toda a divisão dos livros proféticos, né, os livros históricos, como nós vimos na aula inicial dessa matéria, lá os judeus ele tem uma divisão diferente, mas o conteúdo do livro, né, é o mesmo, tá bom? Então, leva-se o mesmo conteúdo. Página 226. Autoria. A autoria parece ser desconhecida. Olha só que interessante, né? Mais uma vez. No capítulo 8 temos a informação que Samuel já era idoso, tampouco no capítulo 25 já estava na sepultura. Contudo, não podemos desprezar que Samuel tenha sido, né, o escritor, né, tenha escrito parte do primeiro volume e prosseguido por Natã, né, e Gade, como informa 1 Crônicas 29:29s, né, versículos aí. Data e ocasião. A data é incerta, como também a ordem cronológica. Entretanto, há amplo consenso de que Davi teria consolidado o seu reino tanto sobre Judá como sobre Israel em um pouco antes de 1000 antes de Cristo. Assim existe a possibilidade de Davi ter vivido entre aproximadamente 1040 a 970 a.C. Assim, Samuel deve ter nascido próximo do ano 1100 a.C. Estudiosos discordam sobre os livros de Samuel foram escritos e sobre quando isso aconteceu. Alguns creem que a obra foi completada logo após a época de Davi. Outros datam a obra completa cerca de 650 a 550 a.C. Então, é um espaço muito grande, né, sobre as discordâncias. Então, não há uma data é, certa para a escrita do livro. Temos aí uma recapitulação e entrando no 4.4, que é o propósito. O livro de Samuel tem o propósito de descrever o momento decisivo da história de Israel, né? Ó? Então o livro tem esse propósito, né, de mostrar, como eu já disse, né, irmãos, essa virada do povo de Israel, em que rédeas do governo passaram do juiz para o rei, tá? Então, o povo estava sendo subjugado, né, por juízes, esses levantados por Deus, homens que já eram tementes a Deus, que era direcionado por Deus, e agora eles então passam a querer ser dirigido por um rei, né? Então, apesar do povo ter juízes julgando, mas é conhecido o período teocrático, a qual o próprio Deus era o governo central do seu povo, né? Então, Deus que governava e levantava juízes para poder então tá ali dirigindo o povo, né? Está conduzindo o povo, mas era o grande
rei, né, vamos dizer assim, de toda a nação era o próprio Deus, um governo teocrático. Agora, então, nos Juízes, a gente vê essa mudança de governo passando para um governo monárquico, né? Um governo a qual um rei domina sobre a nação. O propósito básico é oferecer um relato histórico do surgimento e do desenvolvimento inicial da monarquia sob Saul e Davi, ok? Então, né, traz esse desenvolvimento. Temos aqui uma denúncia da má escolha do rei e da péssima atitude de líderes. Daí a escolha cuidadosa de Deus por líderes sérios, piedosos, fiéis à aliança ética, né? Então, irmãos, aqui vai uma grande lição para nós, tá? O povo que levanta, né, que escolhe Saul como rei para julgar a nação, Deus permite que isso aconteça para poder mostrar, irmãos, né, que toda liderança, toda autoridade é constituída por Deus, sim, né, toda autoridade, toda liderança é constituída por Deus, e algumas delas, irmãos, também para subjugar o seu povo, né, algumas delas também para poder mostrar o propósito de Deus sobre isso. Então, o que que Deus está mostrando aqui? Que quando eu escolho é melhor, né? De quando eu faço é melhor. Então Deus permite isso acontecer para mostrar para aquela nação, né? Ó, fala assim, ó, vocês erraram de novo, né? Vocês escolheram a pessoa errada. Então eu vou levantar um rei para governar entre vocês, né? Então a gente vê que quando Deus levanta Davi, né, irmãos? Era o menos provável, não é? Menos provável. Não estava nem ali na lista de prioridades, não é? Estava lá no meio do campo, pastoreando, cheirando ovelhas, era o menor da casa de Jessé, né? Então, um consolo aí para os baixinhos, né? Era o menor da casa de Jessé, né? E Deus escolhe este homem para ser um marco, né, na história de Israel, um grande rei de Israel, um homem que teve as suas falhas, que teve as suas dificuldades, porque era ser humano, mas contudo, Davi, né, ele faz parte aí da linhagem do Messias e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso isso, né, irmãos? Hã? Homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, então, o tema 4.5. O principal assunto do livro de 1 Samuel é a ascensão de Saul ao poder e a sua rejeição, destacando uma importante mudança na vida religiosa e política de Israel, focalizando a soberania e a santidade de Deus. O tema, em grande parte do livro, concentra-se três personagens: Samuel, Saul e Davi, né? São os três personagens aí mais evidentes do livro. Samuel, sacerdote, profeta e juiz, de coração humilde e consagrado, tá bom? Irmãos, por experiência própria minha aqui, né? Eu não tive contato ainda com a prova dessa matéria, mas isso aqui cai em prova, tá? Pode grifar aí que isso aí, né? Em todas as aulas que eu tive de teologia, todas as provas que eu fiz de teologia, caiu isso aí, tá bom? Né? Então, quem foi Samuel? Sacerdote, profeta e juiz, tá? Então, isso aí, gravem isso. Saul, primeiro rei de Israel, né? Benjamita, gradativamente perdeu a bênção de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, valente e consagrado a Deus. Então, o tema, em grande parte do livro, concentra-se nesses três personagens, né? Samuel, Saul e Davi. A estrutura do livro. Poderíamos dividir o primeiro livro de Samuel em três partes, como a liderança justa de Samuel, a rejeição da desobediência Saul e a ascensão do fiel Davi. Todavia,
podemos resumir em estágios da narrativa, como primeiras histórias de Samuel, a arca como elemento central da vida de Israel. É importante isso também que a gente vê aqui, né? A arca, a presença de Deus, o princípio da monarquia com Saul, né? Outro tema muito importante da estrutura do livro, né? Que se dá aí o princípio monárquico, a entrada de Davi e a sua trajetória para o poder. Dessa forma, temos uma continuidade narrativa que jamais poderia ser dividida. Contudo, devemos concentrar as atenções nesse livro a Samuel, o juiz e profeta, que fez a transição dos juízes para os reinos e também para Saul, que concentra a carreira decadente. Referente a Samuel, né, do capítulo 1 a 7, o nascimento de Samuel, a vocação de Saul, a arca é tomada, o regresso da arca. Referente a Saul, Israel exige um rei, Saul é escolhido e ungido, a primeira vitória de Saul, a proclamação do reino por Samuel e Samuel rejeitado. Referência a Davi, Davi ungido rei, a vitória de Davi sobre Golias, a perseguição e peregrinação de Davi, a morte de Saul. Então, irmãos, veja que interessante, né? Ó, nós temos aí uma continuidade narrativa, né? Nessa divisão do livro de Samuel, e ela se dá nisso, né? Primeiro a gente vê, então, Saul sendo levantado ali, escolhido pelos homens, né? Para dar início a essa era monarca do povo de Israel. A gente vê esse mesmo Saul caindo, né? Deixando os princípios. Ele falha em muitas coisas, né, irmãos? Em muitas coisas. Saul é, é uma história, assim, um homem de uma história que, quando nós olhamos, nós vemos aí grande evidência a desobediência, né? A falta de temor. Então, o que Deus orientava, o que Deus mandava através dos profetas, ele sempre fazia o contrário, não dava muita não, né? Não tinha temor nenhum, não dava ênfase nas questões espirituais, né? Então o Senhor rejeita o seu reinado, né? Então o Senhor rejeita o seu reinado, e ali mostrando que aquilo que o homem escolheu não deu bom, né? Não deu certo. Então o Senhor levanta um rei, né? O Senhor levanta um rei para poder mostrar aí o seu poderio, né? Sobre a história. Destacando também, né, nesse livro aí essa grande questão de Samuel, né, que um grande sacerdote, um profeta, juiz, um homem conhecido aí também com muita humildade, um homem que foi entregue, né, pela sua família, pela sua mãe, para servir a Deus, para ser aí um homem aí que servisse a Deus, né? Interessante que ele é colocado aos pés de um líder que não tem muita referência, né? Então a gente vê aí quando Deus escolhe alguém, né, irmãos? Além apesar de toda a estrutura a qual ele estava vendo ali, vivendo, não era das melhores, né? Porque ele via ali os filhos de Eli se corrompendo, crescendo de uma forma errônea ali no templo, não dando a reverência para a arca, para a presença de Deus, mas em todo tempo ele se mostra temente a Deus e guardando os princípios de Deus, não é? Então, a gente vê aí uma grande história aí de destaque sobre a pessoa de Samuel, que foi ali uma grande peça na história de Israel, usada por Deus para poder marcar essa mudança do povo de Israel e também dando início aí à grande jornada do rei Davi, né? E nós temos aí então o início do reinado de Davi,
um homem escolhido por Deus, ungido por Deus. E o interessante, né, me chamou muita atenção, quando Davi vai lutar com Golias, ele não usa nada do que é dos outros, né, irmãos? Lembra disso, né? Ele, quando vai enfrentar lá Golias, ele pega é, as vestimentas, né, sacerdotais de Saul. Ele pega ali a espada, enfim, todas aquelas, todas aquelas coisas que eles usavam, e ele fala assim: não, isso aqui não é para mim, eu vou do meu jeito, né? Eu vou como eu sou, né? E ali o Senhor dá uma grande vitória para Davi. E o que me chama a atenção é que quando Davi vai se apresentar para derrubar o Golias, ele traz umas narrativas de que tem muito a ver com a nossa história. Ele fala assim: olha, o Senhor já me preparava, né? Eu já feri o urso, lembra disso, né? Eu já estava no caminho e um urso quis pegar lá as ovelhas e eu lutei com o urso e eu matei o urso, né? Ele matou lá um leão, ele lutou com o leão e não deixou com que ali tivesse proveito das ovelhas de seu pai. Então, quando ele chega para lutar com Golias, ele não caiu de paraquedas ali, né? Ele não chega ali despreparado, mas o Senhor já tinha preparado ele. E outra coisa que é crucial para a vitória de Davi e o início de um reinado aí de sucesso, a gente vê que quando ele vai lutar com Golias, ele fala o quê, né, irmãos? Olha, eu não tenho tamanho, não tenho arma, não sou homem de guerra, mas eu estou vindo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Como assim? Como assim um incircunciso afrontar o povo de Israel? Olha que coisa, né, irmãos? Que ousadia desse homem, né? Então, ele vai nessa fala, né? Como assim? Como que um incircunciso, quer dizer, como um homem fora da nação de Israel, do escolhido de Deus, afronta um povo escolhido por Deus? Então, esse homem vai ter que conhecer o poder do nosso Deus, né? Então, é assim que dá início a grande trajetória do rei Davi. Amém? Estão comigo? Amém? Então vamos lá para 2 Samuel. Vamos tentar finalizar isso aqui hoje, né? 2 Samuel, na página 229. Vimos que os livros de 1º e 2º Samuel não podem ser interrompidos ou divididos, tá? Então, não podem ser interrompidos ou divididos. Contudo, temos nesse segundo volume a trajetória do reinado de Davi, ok? Desde a sua ascensão ao poder, os problemas e a sua competência de fazer do seu reinado o reinado teocrático de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? O povo escolhe um homem, quer que um rei governe ele, né? A sua nação. E aqui a gente vê em segundo livro de Samuel toda a história e trajetória de Davi, inclusive o seu pecado, né? Inclusive as suas falhas, os seus problemas, mas isso não diminui quem ele é, né? Mas ele se mostra mais ainda um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a gente vai ver Davi falando sobre ofertas, falando sobre adoração, né? Falando em tudo ele dava exemplo, irmão, né? Ele dava exemplo, tá? Em certo aspecto, a narrativa do primeiro volume pode ser interpretada como um prólogo ao relato instigante da ascensão de Davi ao trono. A partir do segundo volume, incluído o livro de Reis, a família real recebe destaque. O significado do nome de Davi é bem conceituado, tal como o amado. Sua história mostra que ele era preferido na corte, obteve o poder carismático, além de ser instrumentista, forte e valente, homem de guerra, tá? Ó, forte, valente, homem de guerra, culto e boa aparência, excelente amigo e fiel à aliança e ordenança, poeta, amante da vida
e do reinado de Deus, além de ser paciente, corajoso e sensível. Olha só, né, moça? Que lindo, né? Davi foi o homem que mais salmodiou, tá bom? Então, é, o grande salmista da Bíblia é Davi, irmãos, tá? É o grande salmista da Bíblia. Tema: temos aqui a consolidação do reino teocrático. A consolidação do reino teocrático. O que isso significa, irmãos? Que Davi, ele dava a Deus a reverência ou a, eu não estou achando a palavra aqui, né? O poder do governo, né? Eu estou aqui, Senhor, como instrumento, mas é o Senhor quem faz, né? Então Davi, ele tinha essa visão, unificando a nação e vencendo inimigos. O personagem central não é apenas Davi, mas o próprio Deus, tá? Então, quem permite isso, né, irmãos? O próprio Deus na pessoa de Davi na sua relação pactual entre homem e Criador. Prova disso é a humanidade do rei Davi diante da fidelidade e graça de Deus. Já vimos que os livros históricos apontam para os feitos de Deus. Com isso, o segundo volume do livro de Samuel revela que Deus é o cumpridor das promessas, preservando o governo, né? Ou preservador e governador, né? Então Deus ele é o cumpridor das promessas, é ele que preserva e é ele que governa. Propósito do livro: a narrativa de 2 Samuel, temos o tema central da aliança, a arca, a presença de Deus, tornando-se a esperança messiânica, servindo de consolo para Israel. As crises do rei Davi não são desprezadas em virtude da manifestação da presença de Deus e das consequências que os desejos humanos podem trazer para toda a comunidade, né? Então, Davi ele pecou, como todos nós sabemos, e não ficou por isso mesmo, né? Só porque ele é um rei, só porque é o homem conhecido segundo o coração de Deus, pecou e tudo bem. Não, teve consequências, né? Ele sentiu na pele, ele teve a dor do pecado evidente na sua vida, né? Mostrando que Deus, ele é aquele que não poupa o homem dos seus erros e todo erro tem as suas consequências, né? Os seus pecados e ele também mostrou isso desde o começo da história, né, irmãos? Lembra lá com Moisés, né? Então, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas aí, permite isso. Conteúdo e estrutura do livro. Tem uma recapitulação aí, né? Podemos resumir da seguinte maneira: Davi, rei de Judá, Davi, rei de Israel, e o apêndice. Na primeira parte temos Davi lamentando a morte de Saul e de Jonatas, até a sua confirmação no reinado de toda a nação. Já na segunda parte, encontramos a trajetória da inovação da capital, a confirmação eterna do reino teocrático, né, ó, a expansão do reino e as consequências dos seus pecados. No termo do livro, deixa eu ver aqui. No termo do livro, temos um apêndice destacando erros, canções, expiações e discursos finais. A estrutura do livro pode ser dividida na seguinte maneira: a elevação de Davi, capítulo 1 a 10, a morte de Saul, no capítulo 1, Davi chega a ser rei sobre todo Israel, a arca trazida a Jerusalém, o pacto de Davi, as conquistas de Davi. Segundo, a queda de Davi, no capítulo 11 a 20, o pecado de Davi, a rebelião de Absalão, né, o seu filho. 3. Os últimos anos de Davi, capítulo 21 a 24. Os 3 anos de fome, o cântico de Davi, as últimas palavras de Davi, o pecado de Davi por conta
por contar o povo, capítulo 24. Em resumo, o livro de Samuel fornece o fim da história dos juízes, o estabelecimento da monarquia e o reinado de Saul, que durou 40 anos, e o relato da história de Davi, que passa a ser contemporâneo de Primeira Crônicas. Essa última frase aí, irmãos, tá? É crucial, né? É muito importante aí, ó, tá? Grifem isso, estudem, que vai te ajudar na prova. Em resumo, o livro de Samuel fornece o fim da história de Juízes e o estabelecimento da monarquia e o reinado de Saul, né, que dura 40 anos, e o relato da história de Davi, que passa a ser contemporâneo de Primeira Crônicas. Aí nós temos uma recapitulação, né, finalizando aí o livro de primeiro e segundo Samuel. Entrando na próxima aula, então, no primeiro livro de Reis, ok? Então, na próxima semana, nós entraremos aí na página 233, no livro de Reis. Então, hoje nós passamos aí por primeiro e segundo Samuel e também